Olá, na sequência eu quero então comentar sobre esses materiais complementares aqui que eu botei. Então eu botei um pedaço desse livro aqui, Numerical Methods Kit, para MATLAB, Scilab e Octave, tá? Aqui a gente tem aqui um texto em inglês, mas que o objetivo aqui de eu colocar esse texto é mais para vocês verem as fórmulas deduzidas, né? Que eu comentei que algumas fórmulas eu acabei não deduzindo ao longo do nosso material, e ver os códigos aqui que a gente utilizou para essa sessão, tá bom? Então, as fórmulas, alguns exemplos também, números, né? Eles têm uma linguagem universal, então... e aqui está muito mais no formato numérico. Aqui tem um exemplo bem interessante que depois você pode olhar na sua casa, tá? Um exemplo sobre profundidade de um rio, profundidade de um rio. Então, muito interessante. E a parte essa parte aqui de Monte Carlo, né, que eu acrescentei aqui nessa última sessão, ok? Com o script exatamente do que eu escrevi e com o gráfico, ok? Com o gráfico. Também coloquei, deixa eu abrir aqui a parte, coloquei também esse material aqui sobre a regra de trapézios, tá? Material bem interessante, ele tem exemplos aqui resolvidos, tá? Exemplos resolvidos e exercícios bem interessantes também para você olhar como é que faz, né? Pelas regras, né, de 1/3, 3/8, trapézios. Então, tudo muito legal, erros relativos, bem interessante você olhar. E aqui também tem a parte teórica sobre as regras de Simpson. Eu coloquei também lá no nosso Classroom uma tese, mas que não estou conseguindo abrir, um instantinho. Então, voltando aqui, eu botei o link, então, dessa... É uma dissertação, tá? Não, é um trabalho de conclusão de curso, isso mesmo. Sobre o método de Monte Carlo e suas aplicações, tá? Então, tá aqui ao lado. É interessante depois você dar uma olhada, né? Ver se te interessa, de repente, para sua pesquisa ou, né, para um desenvolvimento de um projeto futuro. Às vezes lhe interessa, é bom a gente indicar um material que pode ser produtivo para você, né? Então, todas essas integrações de Monte Carlo surgem e a partir disso, né, aparecem superfícies, né? Podem aparecer superfícies, por exemplo. Então, é bem interessante, bem interessante entender como é que isso funciona, tá? Então, várias integrais aqui que podem ser calculadas, que podem ser repensadas pelo método de Monte Carlo. Então, é interessante você, se for do seu desejo, ir além aqui com esse material, tá bom? Então, é isso de materiais extras. Espero que você aproveite bastante, tá bom? Obrigada!